Bem, a gente está voltando aqui ao terceiro vídeo, né? Que é a parte 3 de uma série de vídeos que demonstra como construir o aplicativo Despesas passo a passo. Na parte anterior, deixa eu diminuir a tela aqui rapidinho. No vídeo anterior a gente parou no formulário e em componentização. Componentizar é o que? É você pegar a lista e os widgets que estavam na árvore principal, criar um widget separado e envolvê-lo, né, para simplificar a nossa árvore principal, a nossa linha de construção principal, se é que se bem entende. Então aqui a gente já componentizou, já simplificou, ou seja, antes isso aqui teria mais código. Ao componentizar, a gente simplifica a árvore principal jogando todas essas funcionalidades para uma outra classe. Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai lá no projeto e ver o que precisa ser feito. Então a gente aqui, vou diminuir um pouquinho essa tela. Vou tentar jogar essa tela para cá por enquanto. O que precisa ser feito? O que já foi feito, né? Até agora. A gente já inicializou o projeto, criou a regra de negócio modal, criamos a lista de transação, o formulário e componentizamos. A próxima coisa que deve ser feita é quem? Aqui, ó. Função para adicionar. Isso aqui ainda não foi convertido para um issue. Deixa eu ver aqui se foi. Parece que sim. Converte o issue, despesas pessoais. Vamos criar as nossas issues, né? Para ficar organizado o que deve ser feito e o que tem que ser feito. Fontes também, converte o issue, seria converter para issues. No caso isso seria problemas. Nossas tarefas a fazer. Converte o issue, despesas pessoais. Pronto. Agora eu vou aqui, ó, voltar. Eu vou nas nossas issues e eu vou procurar aqui, ó, função adicionar. Eu vou editar isso aqui. Para um layout. Aqui, label. Development. Rapidinho aqui. Deixa eu ver aqui. Próximo, função modal. Eu também vou colocar aqui quem vai desenvolver essa funcionalidade e o rótulo, que é de desenvolvimento. Editar, salvar. Estou só organizando as issues para ficar com um padrão mais legal, né? Ou seja, cada issue dessa é para ser desenvolvida pela pessoa que está sendo marcada. Pronto, agora é só editar e salvar. Falta só a imagem. Entra na issue. Aqui a Assigners vai ser a pessoa que vai desenvolver essa funcionalidade. Label seria o rótulo do que vai ser feito, é desenvolvimento. Eu vou editar e eu vou salvar. Pronto, então agora aqui em Projects, nós podemos ver que as nossas funcionalidades aqui, elas já estão quem vai desenvolver e o que precisa ser feito aqui, o rótulo é de development, desenvolvimento. A primeira coisa que eu vou fazer é
a função de adicionar. Então eu vou pegar essa funcionalidade, tirar do backlog, jogar para desenvolvimento. Ao jogar para desenvolvimento, já sabendo que tem que ser feito, eu vou vir aqui, vou dar um git brand para saber que brand a gente está na main. Eu vou criar, vou tirar isso aqui, eu vou botar para cá. Eu vou criar uma brand. Eu vou criar uma brand específica para essa funcionalidade, como a gente já vem fazendo e como é feito nas empresas. Cada funcionalidade fica numa brand específica e a partir dessa brand a gente cria um pull request. Então vamos lá, né? Git checkout -b, né? Git checkout -b, a gente vai colocar aqui função add transaction. Função add transaction. Git checkout -b, que é a flag para a gente criar uma nova brand e mudar para ela. Função underline add transaction. Pronto, criamos de fato a brand, né? Agora nós vamos desenvolver essa função. Então aqui na view, na minha árvore de widgets principal, eu vou criar uma função. A lista aqui é um atributo da classe, certo? Então está relacionado ao estado da minha classe myHomePageState. Abaixo eu quero uma função chamada add transaction. Função add transaction vai ter uma string chamada title, eu quero o título, e eu vou querer também um double chamado velo. Então nós criamos a função, ela pode ser especificada sem retorno, void, uma função que recebe um string e um double como parâmetro dessa função e não tem retorno. Vou criar uma constante final chamada new, que é nova transação, new transaction, ou seja, isso aqui é uma constante em tempo de execução, e ela vai receber o que? Um novo objeto transação. O ID vai ser do mesmo jeito random, instância da classe, ponto, next double ali, ó, porque eu quero que esse valor seja gerado aleatoriamente, um valor double numérico, ou seja, valores double seriam valores numéricos com ponto e vírgula, né? Com ponto, desculpe, né? Valores tipo 1.2, 2,5, valores quebrados. E aqui, já que o ID só aceita string, ele não vai aceitar isso, eu vou usar o operador ponto de acesso e ó, to string. Pronto, converti. O título vai ser o parâmetro, o valor também o parâmetro da função, e por enquanto ainda vamos usar o objeto dateTimeNow, ou seja, o construtor nomeado para gerar uma instância com date, hora, dias e segundos de hoje. A classe dateTime ela trabalha com data e tempo. Então agora aqui eu já tenho o que? Vou fechar isso aqui para ficar melhor. Eu tenho um objeto da classe transaction. Por que ele está reclamando? O valor da variável não está sendo usado, né? Ele vai pedir para eu usar ou remover. Então o que a gente vai fazer? A gente vai usar isso aqui. Dentro dessa função eu vou chamar quem? Lista. Como a minha lista, né? O objeto lista ele tem o que? A interface de método, né? Pertencente justamente à lista aqui, ó. Função add transaction list, né? É um tipo de lista. Então ele tem acesso à interface de métodos de todo objeto do tipo lista. No caso, o add, o remove, o where, o remove add, que é para remover pela posição, e por aí por diante. Então quem eu quero adicionar aqui, né? List transaction.add, eu quero adicionar quem?
o meu objeto new transaction, que é o que? Um objeto de transação. E nós estamos trabalhando com o quê? Com a lista de transações. Ao fazer isso aqui, eu estou alterando o estado, né? Porque a lista é um atributo da classe MyHomePageState. Ao crescer essa lista, o que acontece? A lista mudou, então ela variou. Então significa que o estado mudou. Então isso aqui, ó, precisa, se um atributo vai ser alterado, a lista tinha 2 elementos, agora passa a ter 3, a lista mudou. Então o estado mudou. Então isso aqui eu tenho que estar dentro de um setState, que é uma função que vai, ao alterar o estado do atributo, evocar o método build para reconstruir a interface e renderizar aquilo que foi alterado. Então aqui pronto. Nossa função é transaction, ela está feita. Desculpa. O que precisa ser feito agora é entrar lá no nosso formulário e criar um atributo para receber uma função. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai criar uma final, né? Porque embora a gente esteja usando um stateful widget, eu posso usar um final aqui, né? Ou seja, um atributo final. Que não, a referência ele não vai mudar. Então final void function, esse atributo vai ser uma função string double, certo? E aqui eu vou chamar ele de onSubmit. Pronto. Vamos passar aqui o nosso atributo, ó. Eu vou ter que passar agora. Como eu posso passar aquela função do pai para o filho aqui, que no caso vai ser transaction form? Eu posso passar via construtor. Então quando eu instanciar a classe transaction form, eu vou requerer, assim, required de forma obrigatória o quê? Eu vou requerer de forma obrigatória que ele passe a função. Aí aqui dentro, né, é que eu vou saber a hora exata de chamar a função, porque quem vai capturar os valores é o formulário. Então o formulário tem dentro dos seus objetos, title e value, os valores digitados pelo usuário. E eu preciso passar esses dados para quem? Para o pai, que é quem tem a lista e pode adicionar na lista. Então como que eu vou fazer isso? Eu vou passar uma função para o filho, e o filho vai saber chamar essa função passando os dados via parâmetro da função para o pai. O pai vai receber esses dados, vai criar o objeto na linha 22, vai adicionar esse objeto na lista, na linha 25, e o estado vai ser alterado. Como o estado mudou, né, a lista cresceu, essa lista vai ser passada, né, para quem? Para a transaction list, uma nova lista. Como transaction list é um stateless widget, ele não pode ser alterado internamente, mas o argumento externo passado para o parâmetro de transaction list mudou, porque a lista cresceu, o estado mudou, o dado mudou. Então transaction list vai ser renderizado e toda a interface vai ser reconstruída. O que eu preciso agora fazer, eu só vou marcar isso aqui como comunicação indireta. Por quê? Porque o pai aqui não tem os dados, ele precisa dos dados para cadastrar na lista. Quem tem os dados é quem? O filho. Então o pai cria uma função, passa essa função para o filho via construtor, certo? O filho, no momento exato que necessário, chama, evoca essa função, passando valores via parâmetro para a função, e a função notifica o pai. O pai recebe os dados e faz o que quiser com eles. Então isso aqui é uma comunicação indireta. Comunicação direta é o pai tem os dados, passa os dados para o filho, no caso transaction list, e transaction list só renderiza. Comunicação indireta é a minha classe superior, essa classe aqui, a MyHomePageState, não tem os dados.
não tem os dados, ou qualquer classe. E ela passa uma função para o filho evoca a função e causa uma alteração no pai. Às vezes ela nem precisa pegar dados do filho, ela só precisa criar uma função, enviar para o filho chamar essa função, causar alteração no pai, sem passar dados. Isso é comunicação indireta. Indireta. Pois pronto, então agora a gente vai lá em Transaction Form, nós vamos aqui criar uma função aqui, para a gente poder evocar a nossa amiguinha e passar os dados para My Homepage State. Então eu vou chamar essa função void, não vai ter retorno, vai ser submit também, submitted. Ela não tem parâmetro, nem tem retorno. Eu vou criar uma final. Por que final? Constante final. Porque o valor dela não vai ser sobreposto, não vai ser alterado. Enquanto o programa estiver rodando, assim que essa variável receber o valor do objeto title, ou seja, título, recebe, né? Título recebe title.text. O que vai acontecer? Assim que o valor cair dentro do título, vai ser aquilo ali até o final da execução. Não será sobreposto. Mesma coisa aqui, final, valor, vai receber quem? Valerie. Eita, valor é texto, mas só que eu preciso de um double aqui. Então vou usar vou converter, ó, double.try, tentar, pass. Try pass, né? Try pass. Pronto. O try pass ele vai pegar quem? Meu Valerie.text, ou seja, meu objeto Valerie, que é um objeto text ali tem um controle, tem um atributo onde ele guarda os valores digitados pelo usuário, que é o atributo text. Como ele é string, eu preciso passar isso aqui, né? Que ele é um getter, é uma função getter. Eu preciso passar para double. Ele espera o que mais ainda aqui, ó? Ponto e vírgula. Double.try pass. Mas se der errado, eu vou querer que ele faça o seguinte aqui, ó. Se der errado, a gente vai passar o valor de 0.0. Ponto e vírgula. Pronto. Esse operador de assignação, ele faz a seguinte função. Se o que está à minha esquerda der errado, der nulo, falhar, retorne o que está à direita. No caso aqui, o 0.0 vai para dentro de valor. Mas se isso aqui der certo, né, que está à esquerda, não tiver nenhum erro, não for nulo, então o valor ele vai ser passado para double e vai ser guardado em valor, que agora é tipado como um double, por inferência, ou seja, sem ser explicitamente. Se eu vou agora testar os valores, se título, né? Se título não for vazio, não for empty, ou valor for menor ou igual a 0, ou seja, não tem como eu cadastrar uma transação, uma compra, se eu não tenho o título da compra. Então não quero cadastrar essa compra. A compra, para ser cadastrada, ela tem que ter título e o gasto tem que ter um valor positivo. Ele não pode ser 0 nem menor que 0. Então, se a compra não tem título, ou um ou outro, né? Se a compra não tem título, mas o valor é positivo, ele vai aqui, ó, retornar e vai sair da função. Agora, se tem um título, mas o valor é negativo, eu também não vou cadastrar. Então ela vai entrar na função, vai pegar os valores dos objetos, vai converter, ela vai testar. É vazio ou é um valor menor ou igual a 0? Então, se for, ele sai da função. Ele chega aqui na lei 21, sai da função. Agora, se o título não está vazio, o valor é positivo, eu posso usar um operador chamado widget, que a gente herda, né, do Transaction Form, que é um state widget, e ele tem acesso ao que? Ele é um getter, que me retorna uma instância da classe stateful widget, ou seja, do meu Transaction Form. E é justamente em Transaction Form que eu preciso invocar a função onSubmitted para passar quem? Os dados, que é o título, para ser cadastrado, o título da compra com o seu valor.
Então, ele vai entrar na função, vai pegar o título, o valor, vai ver se esse título é válido, se o valor é válido, vai checar se é válido, né? Se ele é inválido, no caso aqui, ó, se o título é vazio, se o valor é menor ou igual a zero, se isso aqui foi inválido, ou um ou outro, ele sai da função e não cadastra. Cadastra na linha 4. Agora, se for válido, ou seja, não entrar nessa condição, que é válido, então ele vai chamar o getter widget, que a gente herda do state widget, acessa, já que ele é um objeto da classe TransactionForm, a gente acessa o atributo onSubmitter, que é uma função sem retorno, mas que recebe o string e o double, e essa função a gente sabe que é quem? É a função que a gente passou. Então a gente chamou a classe TransactionForm passando quem? A função addTransaction. A função addTransaction, ela está aqui, ó, em onSubmit. Então quando eu evoco onSubmit, eu estou evocando addTransaction. E eu estou passando para ela quem? Título e valor. String double. Ou seja, os dados capturados via objeto title e value, que foram convertidos aqui, testados e validados. Então esse valor aqui ele vai voltar, né? Eu faço uma chamada à função no momento certo e ele volta para o pai. Aqui o pai pega esses dados, cria um objeto, cadastra na lista, né? E o estado é alterado. Então aqui eu vou precisar agora só passar essa função para os nossos campos de texto e botão. Então aqui no primeiro eu vou chamar aqui, ó, onSubmitter, e ele vai, esse parâmetro ele requer o que? Uma função com string sem retorno. A gente não vai usar o parâmetro dessa função, então a gente marca com underline. Vai evocar quem? Submitter. Ou seja, nós temos uma função que tem dentro dela outra função, a closer. Como no caso aqui, onSubmitter não receberia a função submit diretamente, justamente porque submit é uma função sem parâmetro e sem retorno. Ele não recebe. Por quê? Porque o parâmetro onSubmit precisa do que? De uma função sem retorno, mas com parâmetro. E nós temos aqui o que? Uma função sem retorno, justamente, mas sem parâmetro. Precisa de um parâmetro. Então eu posso envolver essa função com outra função qualquer, que é justamente a que ela necessita, que é uma função com parâmetro. Como eu não vou usar o parâmetro, eu passo um underline. Aqui ela recebeu justamente a função. Eu posso agora, ó, chamar um submit aqui dentro, função de submitter, e ela vai aceitar. Então, quando eu tenho um parâmetro que recebe uma função com um parâmetro, mas eu preciso chamar uma função que não bate com ela, eu envolvo com outra função adequada para o parâmetro. A mesma coisa eu vou fazer aqui, ó, onSubmitted, certo? Ele requer um parâmetro, uma função com parâmetro, vai ser arrow function também, ó. E eu vou passar aqui, ó, submit, vírgula. E aqui eu vou também alterar uma coisinha. Quando eu chamar o cadastro, eu quero, deixa eu ver aqui, eu quero que isso aqui, né, quando eu marcar valor, mude de letras para número. Então eu vou vir aqui, ó, no valor, eu vou chamar um parâmetro chamado keyboardType. KeyboardType, ele vai receber um const, porque isso aqui não vai mudar, const text input type ponto number white options, certo? Essa função aqui vai ter um decimal marcado como true. Lembrando que é um parâmetro nomeado. Então, tem que declarar o parâmetro para poder passar valor. Deixa eu só... Pronto. Então, tem que declarar o parâmetro decimal. Tá vendo? Para poder passar um valor.
Ao fazer isso, eu valido o meu teclado como numérico com casas decimais, casa decimal true. Então, quando eu vim clicar aqui, ó, quando eu renderizar isso, né, que essa interface subir, deixa eu ver aqui, ops, pronto. Já está com a função. Lembrando que essa Brand é um espelho da máquina. Então eu posso desenvolver tudo aqui, testar tudo aqui. Quando estiver pronto eu comito, envio para, primeiro adiciono, comito, envio para o GitHub para que seja criado um pull request. E se o Tech Lead gostar, ele valida e entra no ramo principal. Então aqui ele já está com os teclados numéricos como a gente quer. O que está faltando é corrigir esse overlord, né, de 167 pixels, é o estouro da tela aqui que tá ocorrendo. Então a gente já mexeu aqui nas funções, já configurou o teclado, ou o segundo campo de texto para numérico. Agora falta aqui a função, chamar onSubmit aqui. O onPressed, ele recebe sim uma função sem parâmetro, sem retorno. Então é diferente do onSubmit. O onSubmit ele requer uma função sem retorno com parâmetro. Então eu teria que envolver com outra função do jeito. Mas aqui não. Aqui ela pode receber onSubmit. Por quê? Porque onSubmit de fato é uma função sem retorno, sem parâmetro. E ele requer o quê? Uma função sem retorno, sem parâmetro. Pronto. Então agora a gente vai tentar cadastrar alguma coisa. Camisa 150. Deixa eu só baixar isso aqui, ó. Tá cadastrado. O que eu preciso fazer agora é corrigir desde já esse problema de estouro de tela. Vou lá na minha árvore principal, coluna, vou envolver ele com single tilde scroll viewer, ou seja, esse widget, né, essa classe, esse objeto, o single tilde scroll viewer, ele dá um scrollable para todos que tiver envolvido. Tudo que eu envolver com single tilde scroll viewer vai ter um scrollable. Você está dando um scrollable para nossa tela aqui, né? E agora, desde já, quando eu vim aqui, eu não vou ter mais aquele problema. Por quê? Porque agora a minha tela, ela tá, vamos dizer assim, fazendo rolagem. Ó, não tenho mais aquele problema. Então, single tilde scroll view, né, ele dá um scrollable para os seus filhos. No caso aqui, para o Buddy, né? O Buddy, a nossa coluna, a nossa tela aqui, certo? Aqui nós temos a barra do aplicativo. Pronto, então aqui a função transaction, ela já está feita. A gente pode cadastrar à vontade. Aqui ele também tem a rolagem da lista e a rolagem da tela. Pronto, então a gente vai abrir o terminal para se situar. Primeira coisa a fazer é mesmo, deixa eu ver aqui, transação. Então vamos lá, né? Git status. Algumas coisas precisam ser modificadas. A gente está na Brand certa, né? Então aqui, git commit -a -m função para adicionar transações na lista. Função para adicionar transações na lista. Comitou. Lindo, bonito. Agora, git push. Vamos enviar a nossa branch. Ele pede aqui, ó,
comando correto, ele copia, cola, enviou a branch. Ao enviar a branch, a gente vai lá no nosso repositório, como sempre. Se eu sair aqui do projeto, vamos na aba pull request. A gente sabe que tem um pull request novo. Se for em code, né, na aba code, a gente vê aqui, ó, que tem mais uma branch. Função é transaction, e a gente precisa criar um pull request, ou seja, enviar a nossa funcionalidade para o tech lead. Então a gente vai aqui na aba pull request, novo pull request, ou seja, new pull request. O base sempre será o principal, compare minha funcionalidade é transaction, ou seja, função, vamos lá, transação é transaction, foi a branch que a gente acabou de criar. Aqui ele vai mostrar o código que a gente fez. Tá vendo aqui a função submit que a gente fez. O parâmetro que é o final void function, que recebe aqui a string double. Então é esse mesmo que eu vou querer criar. Ó. Create a pull request. Função para adicionar as transações na lista do app. Função para adicionar as transações na lista do app. Então, vou criar aqui o pull request. Criando, vai ser checado. Tem algum erro? Deu certo. Então, eu vou sair aqui, ó. Agora sim, o responsável ele vai lá na aba pull request, vai ver que tem uma nova funcionalidade para ser validada. Ele vai fazer a análise lá que ele queira, né? Análise pull request, olhar o código e se ele gostar, ele vai validar. Mesmo pull request, confirmou. Ao confirmar, ela já subiu para o nosso projeto, né? Para a árvore principal. Então eu posso vir aqui, ó. Eu estou it branch. Vamos situar. Eu estou na função, na branch, no ramo, função é transaction. Vou dar um git checkout mine para mudar para nosso ramo principal. Ele mudou. Não tem mais aquela função de adicional. Se eu pedir para ele recarregar, ele vai retornar com os mesmos problemas. Por quê? Neste ramo principal, as novas funcionalidades não existem. Elas não existem. A gente está com o mesmo estouro da tela e o teclado aqui, ó, já está em letras e não adiciona nada. Não adiciona nada. Mas ao atualizar, né? Ao atualizar o ramo principal, todas as funcionalidades são baixadas e agora sim, ao rodar novamente o projeto, as novas funcionalidades estão no projeto principal, na Mine, na antiga Master, né? Como se dizia assim. Aqui. Pronto. Deixa eu dar um clique aqui para limpar a tela. A gente vai fechar aquela issue. Desculpe. Gripezinha. A gente vai fechar aquela issue e vai prosseguir em andamento. Aqui. Função de adicionar. Ela está fechada. Close issue. Fechou isso. Vamos voltar lá no projeto. Esse aqui também deu certo. Então eu nem preciso levá-lo a teste, porque aqui, ó, já foi. Tá fechado. A próxima coisa que vamos fazer aqui é o que? A próxima funcionalidade a ser desenvolvida, ele vai tirar do backlog e jogar para desenvolvimento, é a função modal. Então pronto, eu já tenho o que precisa ser feito. Então volto lá para o projeto,
checo se qual o ramo, qual a branch que eu tô. Tem um probleminha aqui. Não quero fazer inspeção de widgets. Eu preciso aqui, isso ocorreu porque quando a gente rodou a tela antes de atualizar a Mine, ele deu o estouro da tela. Ele pediu para fazer o teste com o widget para procurar o problema. Mas a gente já baixou, né? Já deu um pull na Mine e o projeto foi atualizado. Eu estou na Mine. O que a gente precisa fazer agora? Uma brand, né? Um ramo para o modal. Então, git checkout -b para criar uma nova brand e mudar para ela. Vou chamar ela de modal. Modal janela. Modal janela. Criamos a brand. Estamos nela. Então nós vamos aqui na árvore principal. Deixa eu lá chamar a imagem para a gente ver como é que vai ficar. Vamos em imagens. E a gente já tinha criado. Eu já tinha feito esse projeto anteriormente. Pronto, então eu preciso do que? Eu preciso de um Float Action Button centralizado e um Icon Button na barra do app, que vai chamar a função modal. Pronto, então a primeira coisa a fazer é a gente estar na árvore principal aqui, na nossa view. E eu quero aqui, depois de single scroll view, eu vou chamar o floating action button, que é aquele botão redondinho. Isso aqui é só o parâmetro nomeado e ele requer a classe floating action button, ou seja, uma instância dessa classe. A gente vai, ó, nome de classe, letra maiúscula, floating action button. Ela requer aqui, ela precisa de um parâmetro chamado onPressed. Isso aqui é obrigatório, isso é querido. Então eu vou aqui, ó, abrir onPressed parâmetro nomeado, e esse parâmetro nomeado requer o que? Uma função sem retorno, sem parâmetro. Então, vírgula, a gente vai precisar passar aqui para essa função também um outro parâmetro chamado tilde, que é o filho desse botão. E eu vou colocar aqui um const, porque o elemento aqui não vai variar e vai ser um icon, a classe icon, né? A instância icon, a instância da classe de icons. Icon recebe icons.add. Pronto, está feito. Agora eu vou querer aqui centralizar isso. Então aqui embaixo fazer o floating action button location. O float action button location, ele vai centralizar isso para mim. Mesma coisa, float location ponto center float ou center. Essas telinhas chatas atrapalham. Center float. Pronto. Então aqui a gente já está dando erro, ele espera um ponto e vírgula onde aqui, ó. Pronto. Então aqui a gente já centralizou o botão. A gente está na nova branch, um novo ramo. Aqui, ó. Nova funcionalidade. Só que não está funcionando ainda. Agora a gente tem que colocar um aqui e eu vou eliminar esse banner aqui. Na barra do aplicativo, né, nosso web bar, ele é esse widget aqui, ó. É bar, é responsável pela barra da aplicação. O que eu quero dentro dele é um parâmetro chamado actions. Actions recebe o que? Uma lista de widgets, um array. Então eu venho aqui, eu passo um array para ele e eu vou chamar aqui, ó, dentro desse array, só botar uma vírgula, eu vou chamar um icon button. O icon button,
ele requer um onPressed também. onPressed, né? onPressed, sem pressa. Ele requer um onPressed e ele requer também um ícone. Quando eu passar aqui, ó, ele vai dizer aqui, ó, ícone, ou vírgula, ícone, 2 pontos. Aqui a gente também vai colocar const ícone icons.add. Pronto, vai ficar tudo igual. O ícone de adicionar é essa cruzinha aqui, ó, tá vendo? Add, icons.add. Agora que a gente tem os 2 botões, mas sem a função modal, ou seja, isso aqui é só interface gráfica. O que vai dar vida para isso aqui é a função. Eu vou lá aqui no nosso tema, só para eliminar esse debug aqui chato. Eu vou chamar uma coisa chamada debug show checked, né? Show checked, desculpe, show checked mode banner. Escrever para pegar sempre a prática. Eu quero isso aqui falso, eu não quero isso aqui opcional. Ele recebe o que? Um booleano. Se true, ele mostra, por padrão ele já é true, ele mostra essa barrinha. Se falso, ele deixa de exibir a barrinha. Então nós temos aí mais uma alteração. O que eu quero fazer agora é voltar lá, nossa view, e criar a função. Criar a função o quê? Modal. Então eu vou criar uma nova função aqui. Depois dessa eu vou chamar ela de open transaction for modal. Open transaction for modal. Open transaction for modal. Ela vai ter que receber o que? Um contexto. Então eu poderia simplesmente copiar isso aqui e jogar aqui, porque essa função ela vai requerer um contexto. Build context. Como diz o professor, né? Sempre faça caminho feliz. Assim. Faça do jeito que está aqui. Criamos uma função qualquer nome que recebe o contexto, porque a função que eu vou precisar, ela vai ficar aqui dentro. Eu estou fazendo isso para, vamos dizer assim, modularizar o código. Todos que apontarem para essa função vão chamar o modal. Ou seja, quem vai apontar é só esses 2 botões. Se eu tivesse que abrir um modal para o action button e o float action button, cada um com um modal diferente, ia ficar uma coisa doida. Ia ficar um com modal e outro com outro modal, objetos diferentes. Então a gente cria uma função e o que a gente precisa a gente joga aqui dentro. E os 2 botões apontarão para a mesma função, passando o contexto do build, né, desse método aqui. Então aqui eu vou fazer o seguinte: vou chamar a função show modal bottom. A função é essa: show modal bottom sheet. Sheet. Pronto. Show modal bottom sheet é a função. E ela requer o que? Ela requer um context, né, que vai ser o contexto que está ali em cima, já aqui com parâmetro. E ela requer um builder ali, ó, um builder. E esse parâmetro nomeado builder quer uma função com contexto que retorna um widget. Eu não quero usar o contexto, então underline. Mas a função vai retornar de fato um widget. Então return quem é o nosso widget? Nosso component transaction. Os nossos components, eles herdam de quem? De classes abstratas que são widgets, ou seja, transaction form state herda de
transaction form, minha classe completa transaction form, é um stateful widget porque ele herda do seu pai, da sua mãe, da sua superclasse, todas as suas características. E essa classe abstrata, stateful widget, ela herda de widget. Então, logo, transaction form é um widget. Então, é transaction form que está lá, que a gente vai jogar para dentro do modal. Aqui, transaction form, comunicação indireta. Recebe a função, evoca a função. Então, agora nós temos o que aqui? Nós temos o nosso modal, o nosso formulário dentro de um modal. Toda vez que eu chamar essa função aqui, eu vou chamar a janelinha com o formulário dentro. É só eu vir aqui, ó. Ele vai ter que ficar dentro de outra função, porque o onPress do iComputer, ele requer uma função vazia, sem parâmetro. E o nosso Open Transaction Form Modal requer um parâmetro chamado contexto, que eu vou ter que passar o context aqui. O context de quem? Do build, para ele. Expected to find, espera, ponto e vírgula no final. A mesma coisa para o Float Action Button. Ele vai ter que aqui chamar aqui, ó, o Open aqui dentro, passando o contexto, ponto e vírgula. Pronto. Então agora a gente tem, ó, nós temos o modal. Camisa 150. Lembrando que a gente está numa branch chamada modal janela. Ou seja, em um ramo diferente do principal, mas que é espelho do principal. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou fechar esse modal, ou seja, toda vez que eu cadastro aqui, ó, camisa de novo, tô sem ideias, e eu dou Enter, ele não fecha, tá vendo? Eu posso cadastrar várias vezes, isso aqui não tá fechando, a não ser que eu saia da tela. Vai corrigir esse tamanho mais à frente. Como eu posso resolver isso aqui? Como eu posso fechar essa janela? Eu posso vir aqui na View, né? Quem sabe que é um modal, né? Transaction Form State, né? Transaction Form, ele não sabe que é um modal. Simplesmente a gente faz o quê? A gente evoca Transaction Form, passa na função add. Pronto, a função add, ela é evocada aqui dentro. Ela pega os valores digitados pelo usuário. Se válidos, ela passa esses valores para o pai, que é o MyHomePageState. Aqui os valores são recebidos e cadastrados na lista, e a lista é renderizada. Então, a gerência de estado. A gente deve fechar o modal em quem sabe que é o modal. Transaction Form não sabe que é o modal. Ela não tem essa ideia. Mas MyHomePageState sabe que Transaction Form é um modal, porque foi o MyHomePageState que de fato abriu a função showModalBottomSheet, ou seja, abriu o modal passando Transaction Form. Então, ela tem a função, ela sabe que o Transaction Form é um modal. E esse processo todo vai acabar depois que a lista for acrescentada e o estado for alterado. Então, eu vou aqui, ó, fechar depois de tudo isso. Vou chamar o navigator ponto.off. Eu vou herdar pelo contexto, eu vou puxar pelo contexto. É o widgets herdado, acho que é inherited widgets, não sei se é esse nome. Eu vou aqui, ó, navigator.off contexto, eu vou puxar pelo contexto. E eu quero quem? Eu quero o método pop. Se eu tenho uma tela e eu abro outra tela em cima, eu quero sacar essa primeira tela, eu quero tirar essa última que foi aberta, eu chamo o método pop e ele vai fazer isso. Então vamos atualizar e vamos ver se eu estava certo, né? Eu vou cadastrar qualquer besteira, cartão, conta do cartão aí 250. Quando eu der Enter, ou eu clicar aqui, né? Porque a gente lá no text field a gente fez o que? A gente validou os parâmetros onSubmitted, ou seja, no celular ele tanto pode marcar aqui, né, clicar aqui, como ele pode clicar no botão.
Clicou aqui, fechou o modal e cadastrou cartão. Vou abrir lá no Action, que ele também tá. Camisa 55. Se eu fechar aqui, ó, eu posso, ó, clicar no botão e tem que fazer a mesma coisa. Fechou. Então o método POP está no momento certo, em que a gente passa para o Transaction Form a função captura os dados, cria o objeto, cadastra na lista, o método build, no método set chama o método build para renderizar, alterando a interface, e isso rapidamente a gente na linha 28 fecha essa tela. Isso é muito rápido, a gente nem percebe que há todo esse processo. Vamos comprar aí uma bike, né? Uma bike no valor de 1.500. Rapidamente ela fechou, a gente nem percebeu. Pois bem, deixa eu ver aqui onde foi que a gente parou. Eu vou aqui só limpar a tela. A gente está no modal, né? Git status, coisas para serem comitadas. Aqui a change of state for commit, tem modificado aqui, ó. Então a gente vai comitar git commit -a-m função modal, função underline modal, função modal. Pronto, criamos o commit. Agora eu vou pegar essa branch aqui e vou enviar ela, git push. Ao enviar ela para o repo, nós vamos desde já subir para o repo. A gente volta lá no repo, o modal já está aqui. Vamos, ó, issues, não, pull request. A gente já sabe que tem um novo pull request. A gente sabe que é o modal, então compare vai ser o modal janela, é a nossa branch. Analisamos o código, Open Transaction Form modal, isso aqui. Ele tem os mais para a gente seguir, ó. Os maisinhos é código adicionado. Até mesmo o debug show check model banner ele marca como uma nova linha de código. Criamos o pull request. Nem vou escrever porque a aula já está ficando longa. E eu vou aqui, ó, validou. A gente sabe que agora que a gente pegou a funcionalidade do backlog, jogou para o projeto, criou uma branch, desenvolveu a funcionalidade, comitou, adicionou, comitou, pegou essa branch e enviou para o GitHub. A partir dessa branch criou um pull request enviando a nossa funcionalidade para o Tech Lead validar. O Tech Lead vai vir aqui, vai ver que tem um novo pull request e vai validar essa funcionalidade. Feito com sucesso. Como a gente ainda está na nossa brand, né? Que é a Git brand. Como a gente ainda está na janela, se a gente mudar aqui a Git checkout mine, se a gente mudar para o ramo principal, não tem janela nenhuma, não tem modal nenhum. Não tem modal. Mas quando eu atualizo Git pull 2L, todas as novas funcionalidades são baixadas e o que não existia antes na mine passa a existir. Do mesmo jeito. Então, esse é o ciclo. O dev cria uma pasta, clona o GitHub, clona o projeto, desculpe, pega a funcionalidade do backlog, bota em desenvolvimento, desenvolve a funcionalidade, certo? Numa branch, num ramo específico, ele cria a branch, desenvolve a funcionalidade, dá um push nessa branch
Nessa branch ele cria um pull request para ser analisado pelo líder da equipe, e se ele gostou, ele adentra no ramo principal. Então agora a gente vai voltar lá no projeto com toda a calma. Vamos fechar aquela issue para não deixar aberta, que é a do modal, função modal. Vou dar um closer também, que ela está ficando longa a aula. E vamos aqui, ó, lá no projeto, e vou mover a nossa funcionalidade terminada para cá. Finalizado. Pronto. Se a gente voltar aqui, ó, na aba Insights, a gente já vai ver o que está sendo desenvolvido, né? O que já foi feito. Assim, aqui nós temos os pull requests aqui, ó, os pull requests que foram feitos, as issues, né, abertas e as fechadas. Aqui as abertas, né, issues open, aqui já estão abertas, e essas aqui são as que estão fechadas, closed, opened e closed. Então, pessoal, desde já eu agradeço. Até a próxima aula.